Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resumir dos capítulos 6 a 8 do livro de Romanos. Ontem nós falamos do 1 ao 5 e hoje nós vamos falar do 6 ao 8. E nós terminamos dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, quanto mais necessidade alguém tem de ser perdoado, maior a graça sobre ele, né? Foi o que Paulo disse. Mas aí poderia surgir questões como, então, quanto mais pecados, mais graça, então vamos embora pecar, que é para poder superabundar a graça. E Paulo diz, de maneira nenhuma. E ele começa a explicar o mistério da crucificação. Ou seja, não foi apenas um evento histórico há 2000 anos atrás que, né, serviu para cumprir as escrituras, né, dos profetas do Antigo Testamento que se cumpriu em Cristo. Não foi apenas isso. Teve um propósito espiritual para que isso acontecesse, né? Por meio de Adão, o pecado entrou no mundo e todos os descendentes de Adão herdaram o pecado e, consequentemente, a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas, né, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que é, né, o dom gratuito significa a graça de Deus. Ele é dado, né, em nosso favor, para mudar a nossa condição, né? Nós caminhávamos em direção à morte, né? Uma morte que aniquilaria com tudo. Porém, por causa desse evento, né? Paulo está chamando a crucificação de batismo. Então, com Cristo, nós morremos e depois ressuscitamos, ou seja, aquele evento ele muda a nossa história, né? Com ele nós morremos e quando nós ressuscitamos, nós recebemos o seu Espírito em nós. E a partir do momento que nós recebemos o seu Espírito em nós, aí nós nos tornamos uma nova criatura, porque o Espírito dele é Espírito vivificante. Antes nós éramos apenas alma vivente. E aí, a partir da conversão, nós recebemos esse espírito vivificante da parte de Deus, né? É esse espírito que garante que nós somos filhos. Ele testifica em nós que nós fomos adotados por Deus para ser semelhantes ao Filho, né? Ao Filho, ser semelhantes a Cristo e nos tornarmos com Ele co-herdeiros não só do sofrimento, porque enquanto a gente atravessar essa vida aqui, vão haver sofrimentos de todas as categorias, né? Mas nós também somos co-herdeiros com Ele na sua glória, né? Isso é o mais bonito de todos, né? Ele se esvaziou da sua glória para participar da nossa miséria, para nos tirar da nossa miséria, para que a gente possa participar de sua glória, né? Por isso ele morreu e ressuscitou, né? Essa obra redentora, ela serviu para isso, para mudar a nossa condição. Aí no capítulo 7, Paulo começa a descrever a condição humana, né? Que embora a gente com a mente, a gente saiba, né, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós já aprendemos, nós já estudamos, nós já nos aprofundamos, nós já nos relacionamos com Deus, né? Nós já saímos daquela cegueira espiritual que as pessoas mortas nos seus delitos e pecados vivem, porque eles não têm escolha, eles pecam deliberadamente porque eles não têm esse relacionamento com Deus. Nós já vimos tudo isso. Então, apesar, né, de saber qual é a vontade de Deus, vez ou outra a nossa carne, que ainda está aqui lutando, né, para ser satisfeita, Paulo explica essa dualidade humana, né? O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Então,
embora a gente muitas vezes queira realizar a vontade de Deus, muitas vezes a gente acaba sucumbindo e realizando a nossa. E a nossa vontade, ela sempre vai conspirar contra nós, né? Por isso nós devemos nos mortificar para poder viver essa vida espiritual. Quando a gente não mortifica a nossa própria vontade, ela tende a prevalecer, né? E aí a gente jamais consegue ser aperfeiçoado, né? Para poder ser aperfeiçoado, né, no Espírito Santo, a gente precisa mortificar essa carne. Mas aí Paulo está falando assim, no sentido de ser impossível, né? Porque nós estamos aqui ainda. Então é impossível deixar de ser humano, né? Vamos dizer assim, a condição humana está encerrada no pecado. Então, a nossa mente está salva, o espírito está pronto, nós sabemos, nós conhecemos e nós amamos, né? Mas nós ainda enxergamos na nossa carne essa lei do pecado. Só que nós já não estamos, por causa do Espírito Santo, nós já não estamos sujeitos à escravidão do pecado, né? Quando nós morremos na cruz com Cristo, nós morremos para essa lei que nos acusava, que nos apontava o erro, que dizia que nós precisávamos sofrer uma condenação, né? Nós morremos para essa lei e ressuscitamos já debaixo da graça de Deus, né? Que nos perdoa de todo pecado. Ou seja, eu enxergo o meu pecado, mas eu tenho perdão, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, eu já não tenho prazer no pecado. Eu já vou lutar com todas as minhas forças, que é para jamais desagradar a Deus, para jamais me deixar dominar de novo, né? Eu vou lutar. Então, a vida, né, é de sofrimento, né? Porque a minha carne vai me puxar para o chão, mas eu quero é ficar, sabe, de pé. Eu tenho que cuidar para não cair. E aí no capítulo 8, né, ele já vem dizer, Paulo já vem dizer que aqueles que vivem pela carne, eles não podem agradar a Deus, eles não têm escolha, né? Mas nós estamos no domínio do Espírito e não no da carne. Olha que maravilha. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Ou seja, ele testifica que nós somos dele por causa do Espírito Santo. E cada vez que o cristão peca, né, ou ele desvia da esquerda para a direita, o Espírito Santo o convence do pecado. E aí ele sente aquele incômodo que o faz buscar o perdão e se consertar e voltar ao caminho. Ele jamais se perde, porque o Espírito Santo sempre vai mostrar a ele onde ele tem errado, né? Aquilo vai pesar no coração dele de forma que ele vai perceber que ele desagradou a Deus e ele vai se consertar. Porque esse mesmo Espírito da adoção, ele testifica que nós somos dele, ou seja, ele confirma isso no nosso coração. Quem é filho sabe que é filho, né? E ele diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele filtra as nossas orações e ele clama a Deus em nosso favor, né? É o próprio Espírito de Deus e esse mistério a gente não tem que entender, a gente só tem que saber, né, que de qualquer maneira nós estamos sustentados pela graça de Deus. E aí ele diz que a natureza, por causa do pecado, a natureza também sofre a degradação, né? E ela anseia pela restauração que vai acontecer quando Jesus voltar, né? Existe essa promessa, né? Novos céus e nova terra. Assim como ele nos restaurou e nos resgatou, né? Para poder nos restaurar,
ele vai fazer a mesma coisa com a natureza. E toda a natureza anseia pela volta de Cristo para que essas coisas sejam consumadas, né? Eles já sabem que vão ser restaurados. E ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso ele está se referindo, né, às nossas dificuldades. Ele diz aqui que o Espírito Santo anseia, né, intercede com gemidos inexprimíveis, porque todas as coisas elas vão acabar cooperando para o nosso bem. Até os percalços que a gente enfrenta, no final das contas, eles vão trazer benefícios para a nossa vida. Aí essa parte aqui que eu considero mais complicada por causa dos arminianos e calvinistas, por causa do entendimento deles, né? Que no versículo 29, Paulo diz que Deus nos conhece desde a eternidade, né? Porque nós já falamos, né? Existem duas esferas de tempo. O tempo de Deus, que é a eternidade, que nós não temos acesso, porque nosso entendimento é limitado, né? É finito, é pequeno, né? E nós não conseguimos alcançar o que é a eternidade, o tempo de Deus, né? E existe o nosso período cronológico, que é a história, que é a nossa carne necessita desse tempo. E esse tempo é criado por Deus, então Deus não se sujeita a ele, né? Então, é óbvio que Deus nos conhece de eternidade a eternidade. Ele sabe do momento que nós fomos gerados e sabe do momento que nós chegamos, né, na eternidade, ou vencedores ou não. Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem pertence a ele e quem não pertence. Ele sabe, né? Então, não existe mistério para Deus. Ele viu, ele enxergou, ele sabe. E aí, os calvinistas entendem esse versículo, que é o 30, que diz que aos que ele predestinou, ele chamou, e os que ele chamou, ele justificou, e os que ele justificou, ele também glorificou. Só que no versículo 29, Paulo diz que nós fomos predestinados a nos parecer com Cristo. Ou seja, é essa vontade que ele tem para a igreja. Predestinado aqui é a igreja, é todo aquele que foi chamado, é todo aquele que a graça alcançou, né? Todo aquele que recebeu essa restauração para ser parecidos com Cristo, porque nós temos o mesmo Espírito dele, né? Então, Paulo não está falando de indivíduos predestinados antes da fundação do mundo. Ele está falando que antes que houvesse mundo, Deus já tinha um povo eleito para si, né? Deus já desejava, né, esse sacerdócio real. Então, a esses ele chamou, né? E aos que vieram, né, ele justificou. E os que foram justificados, ele também glorificou. Ou seja, nós também fomos, os que foram justificados se tornaram participantes da glória de Cristo. Então, isso nos garante até o final. E ele, a partir do versículo 35 em diante, ele coloca uma lista de coisas o que nos separará desse amor, né, que nos predestinou a ser co-herdeiros com Cristo. E ele mesmo responde que nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem a fartura, nem a escassez, nada é capaz de nos separar desse amor e desse propósito, né? Nós fomos chamados com o propósito de nos tornarmos parecidos com Cristo. E aquele que começou essa obra em nós, ele vai concluir. Aqueles que ainda não foram alcançados, deixa Deus tratar, né? Deixa Deus ser Deus, né? Eu tenho amigos, tenho parentes, tenho pessoas muito próximas que eu sei que ainda não enxergaram, né, esse propósito da redenção,
mas eu creio em Deus e descanso nele. Não cabe a mim apontar um ou outro, não cabe a mim. O que cabe a mim é olhar para a minha própria vida e cuidar para eu não cair, né? Cuidar para me manter de pé, cuidar para buscar as coisas do alto, ocupar minha mente com as coisas do alto, né? E deixar Deus agir no tempo dele, na vida de cada um, né? Descansar nisso. Assim como ele fez comigo, e eu sei, né, da condição que eu estava quando eu cheguei até Deus, eu tenho certeza que o mesmo ele pode fazer por todos aqueles que eu amo, por todos aqueles que né, convivem comigo, enfim, né? Não é da minha alçada, né? O meu domínio é, né? Nem da minha alma eu tenho domínio para falar a verdade. Que se nós somos seres né? Temos essa dualidade, então nem da nossa alma nós temos o domínio pleno, mas nós devemos descansar nisso. Nós somos a habitação do Espírito de Cristo, né? E aqui, tudo aquilo que for necessário fazer na nossa vida para que a gente se torne cada vez mais parecidos com Ele, vai ser feito. Beijão para você, tenha um bom dia e fique na presença de Deus, porque é o melhor lugar para você estar. Beijão.